A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 21, meus irmãos, do estudo Atos. Amém? Bom, meus irmãos, ontem nós falamos um pouquinho, de como os apóstolos começaram a enfrentar a Pedro, porque eles questionavam por que Pedro estava com gentios e por que gentios foram batizados. Conta isso para nós. E Pedro começou a contar, Nós estamos no capítulo 11 e paramos no verso 17, então eu vou fazer a leitura do 17 e continuar, amém? Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Verso 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia, glórias a Deus, Mas agora, vamos para o verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Tá vendo? Eles começaram a espalhar o evangelho. Verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Tá vendo? Barnabé de novo foi lá ajudar, a buscar a Saulo. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, Olha que lindo, meus irmãos, quando a igreja ano a ano recebia eles, Olha que alegria, que gozo, que prazer, quando chegava o apóstolo João. Não era agora igual esses pregadores, quando se juntam e são cheios de marras, não. Mas quando chegava o apóstolo João, e aí os discípulos olhavam e falavam: esse é João, aquele que inclinou a cabeça sobre o peito do nosso mestre Jesus? Sim, é ele, olha ele chegando. Outros olhavam e falavam: lá Pedro, olha lá Pedro chegando agora. Pedro, aquele que andou sobre as águas? Sim, é Pedro, é ele mesmo, olha só. Olha o apóstolo Tiago, gente, olha Filipe que pregou para o eunuco, todos eles se aproximando. Isso era maravilhoso. A alegria de rever os irmãos. A alegria de rever os irmãos. O que aconteceu com o nosso coração? Que não se alegramos a ver um irmão? Não se alegramos a ver um companheiro? Fica aí para você pensar. Verso 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Verso 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Tá vendo em quarentena o pastor Alex juntando dinheiro para comprar alimento e mandar cestas básicas para as pessoas? Olha aqui. Há um grande aperto sobre a terra. E para quem eu posso, eu mando cestas básicas com a ajuda de vocês. Verso 30. O que eles com efeito fizeram enviando-o aos anciões por mão de Barnabé e Saulo. Capítulo 12, Vejam a obra que os discípulos estavam fazendo, meus irmãos. Era algo maravilhoso, Tudo isso que estava a acontecer.
Agora no capítulo 12, e no verso 1 em diante, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha só. E matou a espada Tiago, irmão de João. Aí vem uma cena triste. Tiago morre. E Tiago era um discípulo muito importante, e ali Herodes mandou matar Tiago, o irmão de João. Pensa, meus irmãos, como a igreja não ficou. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, Tiago morto e Pedro está preso. Entregando-o ao 4 quartetos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Era um trunfo na mão deles, porque os judeus estavam se alegrando com isso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Se você puder pegar uma caneta, você vai grifar e você vai pensar nisso. Pedro, pois, era guardado na prisão. E o que a igreja fazia enquanto Pedro estava guardado na prisão? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Gente, isso é forte. Hoje uma pessoa vai presa, acontece alguma coisinha, a igreja taca a pedra. A igreja não liga mais, ela não se preocupa. Olha, meus irmãos, marca aí, Atos 12:5. Quer pôr alguma frase de efeito no Facebook? Não fala que você está triste, mas escreve Atos 12:5. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Vai, põe no Facebook, põe no Twitter, põe no Instagram, põe na onde você quiser, põe nos seus status. Olha, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Isso é forte. Vamos caminhar, né? Que senão eu vou ficar aqui. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Gente, era muito guarda prendendo Pedro, ao lado de Pedro. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. As correntes que o prendia caiu. O anjo mandou ele se levantar. E disse-lhe o anjo: cinge-te, quer dizer, se veste, e ata as tuas alparcas, põe aí o seu chinelo, o seu sapato. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Disse a ele: se levanta, põe a sua roupa, põe o seu chinelo e vamos embora. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava achando que aquilo era uma visão, meus irmãos. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Verso 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ele foi numa casa onde muitos estavam reunidos e oravam. Gente, a igreja precisa orar. Pastor, ela já ora. Não, ela não ora. Do jeito que tem que ser orado? Não, ela não ora. Meus irmãos, Pedro saiu da cadeia e foi na casa onde os irmãos oravam. Tá bom para você?
Podia ter um botãozinho agora que eu apertasse e aparecesse aquelas vozezinhas assim, ó. Ah, porque acabou. Só amanhã. Amanhã eu volto com mais um áudio para você. Eu amo deixar vocês com um gostinho de quero mais. Amém? Anota aí a lição de casa. Salmo 121, verso 2. Salmo 121, verso 2. Amém?